Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carolina Turboli, aka Kali. Eu sou artista, mentora de artistas, terapeuta tântrica, astróloga, teta healing. Eu sou geminiana, né, gente? Eu gosto de ajudar pessoas a serem a sua melhor versão e fazerem da sua realidade uma verdadeira obra de arte. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho de uma tatuagem que eu fiz em 2018 com meu ex-namorado. Ai, gente, por que a gente faz isso? Mas na hora fez muito sentido. Então eu vim contar um pouco de por que eu fiz essa tatuagem, como foi o processo e como que eu me relaciono com essa tatuagem hoje e que pactos relacionais acabam sendo estabelecidos de forma inconsciente quando a gente faz isso. Eu vou ver se eu consigo mostrar a tatuagem aqui pra vocês. Bom, então eu fiz essa tatuagem numa viagem, né, que eu fiz com ele no Rio. E a gente estava num momento assim de aprofundar nossos vínculos e eu acho que de mostrar um pro outro quanto a gente estava comprometido um com o outro. Eu disse pra ele que eu queria muito tatuar um unicórnio e ele disse que também tatuaria e eu fiquei tipo, tá, mas não tô te chamando pra tatuar comigo, né? E aí ele começou uma brincadeira assim, super lúdica, tipo, tá, mas eu queria fazer um unicórnio que tivesse uma capa de super-herói. Aí eu, tá, mas por que uma capa? Ele, tá, mas tinha que ter alguma coisa na capa. Eu, tá, o quê? Tinha que ter uma frase. Tá, que frase? E ele falou, a primeira frase que a gente vê na nossa frente. E a primeira frase que a gente viu na nossa frente foi, não há vagas. E sempre que eu lembro disso, eu fico me perguntando quem está sendo criado e quem é o criador, né? Porque é um nível tão sutil, é um nível tão surreal, eu diria, sutil e surreal, de sincronicidades, né? Quando a gente está atento, e principalmente eu tenho esse nível muito forte quando eu estou num relacionamento de muita entrega, independente de ser amoroso ou não. Todo relacionamento é amoroso, né, gente? Mas independente de ser um relacionamento romântico com um vínculo sexual ou não. E aquilo me impactou muito na altura, assim, porque a gente ficou olhando um pra cara do outro, tipo, não há vagas, E ele falou, bom, se a gente tiver alguém pra tatuar isso de graça, a gente faz uma troca de serviço com essa pessoa e bora fazer isso. O que você acha? Sei lá, a gente tava viajando, tudo fez sentido por conta das sincronicidades e eu falei, ok. E a gente estava em Ilha Grande e em Ilha Grande tinha um amigo meu que tinha feito outra tatuagem minha que eu adoro, que é essa aqui, o Cris. E eu fui, falei com o Cris, ele topou, né, fazer a tatuagem em troca de uns vídeos pro canal dele. E beleza, então a gente já não tinha mais nenhum impedimento. Eu, Gêmeos com ascendente Sagitário, ele Sagitário com ascendente em Gêmeos, a gente vivendo na loucura total, né? Eu acho que a nossa linguagem do amor foi tipo, olha a loucura que eu sou capaz de fazer por você. E aí durante a semana a gente estava pensando no desenho e eu fiz um desenho bobo assim durante o trabalho e mandei pra ele, tipo, nem sei o que passou pela minha cabeça quando eu fiz esse desenho. E ele disse, eu só quero tatuar isso se for esse desenho, que era o desenho que eu tinha feito durante o trabalho, eu não sou desenhista, tá, gente? E eu fiquei, poxa, eu quero tatuar um unicórnio bonito, tava procurando altos unicórnios lindíssimos, né, no Google e não sei o que. Ele falou, não, eu quero que seja esse desenho seu. E daí, a tatuagem que vocês viram, né, que é o meu desenho. Tatuamos juntos, ficamos apaixonados pela tatuagem. Enfim, é quase uma piada interna, né, colocada no corpo. Depois, nossos pais não lidaram também com isso, tudo bem, acho super compreensível. E foi estranho, porque já aconteceu de eu estar andando em Lisboa e uma pessoa ver minha tatuagem no verão, claro, né, tipo, com camisa regata e falar, nossa, eu já vi essa tatuagem em algum lugar. E eu sabia que essa pessoa já tinha visto ele em algum lugar, então isso criou um vínculo muito louco entre a gente, né, mesmo depois da gente ter terminado em 2019. E nos últimos tempos, desde o ano passado, eu tenho pensado bastante, né, no valor que essas coisas têm, né, porque esse unicórnio, ele acabou se tornando parte da minha identidade, né? E ressignificando isso em terapia, eu fui percebendo, e pode parecer muita viagem para alguns, mas não existe viagem, nada é aleatório nessa realidade. Existem pessoas que acreditam que tudo é aleatório, né? Eu acredito que nada é aleatório, e essa é a aleatoriedade da vida.
Então eu fui percebendo que esse unicórnio representava como eu me sentia no mundo, assim, um unicórnio, um ser deslocado, ao mesmo tempo especial e ao mesmo tempo aquele ser que não cabe em lugar nenhum, que ninguém acredita nele, que é uma piada, que é uma coisa extraordinária, né? Então tinha um lado lindo, né, do unicórnio ser um animal mágico, mas também tinha esse lado não tão legal do unicórnio ser algo que é fora da realidade, né, fora do contexto. Então, refletia um pouco a minha inadequação social e a inadequação social dele também. Eu fui começando a pensar sobre o quanto isso já não fazia mais sentido para mim hoje, né? Eu quero fazer parte, eu quero pertencer com a minha individualidade, com a minha única expressão no mundo. Porque, de alguma forma, eu acreditava antes que eu era diferente e todo mundo era igual, que é também uma arrogância. E hoje eu já percebo que não, todos somos diferentes. O que acontece é que algumas pessoas estão mais disponíveis para bancar essa diferença e outras pessoas não estão tão disponíveis assim para bancar essa diferença. É só essa a diferença que existe entre cada um de nós, mas todos nós somos únicos à nossa maneira. Eu não preciso mais de um unicórnio para representar. Eu sou a própria magia. E depois disso eu fui pesquisar como remover a tatuagem, etc. Não porque eu não goste, não porque eu queira apagá-lo da minha história, porque ele faz parte da minha história e sempre vai fazer, independente se eu tenho uma tatuagem com ele ou não, mas porque eu quero ressignificar esse novo momento da minha jornada. Então isso foi um movimento sistêmico e simbólico que eu fiz dentro de mim, né? Primeiro, antes de fazer do lado de fora, que eu ainda não fiz, como vocês podem ver. Depois eu percebi que não, eu vou tatuar por cima e vou ressignificar, não vou dizer ainda o que eu vou fazer, vou deixar aqui como surpresa. Mas eu também trouxe essa história da tatuagem, primeiro para dizer como a gente é doido, como eu sou doida e não me arrependo, nunca me arrependi dessa tatuagem, mas que isso também foi um pacto, isso foi um pacto de vinculação com ele. E não é à toa que a frase que a gente escolheu foi não há vagas, né? Portanto, depois que a gente terminou, né, em 2019, eu passei um período muito longo sem ter nenhuma relação assim mais vinculativa com outra pessoa, né? Sem me abrir para um relacionamento romântico sexual como eu gostaria, porque eu estava completamente ali ainda naquela história. Eu, de certa forma, honrava e era leal a ele, mesmo a gente não estando juntos. Isso não quer dizer que eu não estava ficando com outras pessoas, não quer dizer que eu não estava tentando na prática ter outras situações, mas acontece que o campo estava completamente fechado e as pessoas mesmo não se abriam para mim. E depois de um tempo eu fui começando a perceber que não era coincidência, né? Todas aquelas rejeições, seja minha, do outro, né? Aquele pique-pega, aquele esconde-esconde, na terapia eu percebi que eu estava fechada, né? Porque na minha cabeça ele era o meu par perfeito, ele era meu par ideal, ele era meu unicórnio mítico, né? Como que eu encontraria outro unicórnio? Portanto, eu fui primeiro ressignificando isso no sutil, fiz várias sessões de Theta Healing, fiz terapia convencional, faço terapia convencional até hoje, né, com a minha psicóloga, que é maravilhosa. Mas depois chegou um momento em que eu quis fazer esse movimento no material também. Então, resumo da história, gente. Não faço tatuagens por impulso, brincadeira, sem julgamento, mas eu acho que a gente está sempre trazendo uma mensagem permanente no nosso corpo quando a gente faz uma tatuagem. Eu não sou nada contra, eu tenho 8 tatuagens, não me arrependo de nenhuma delas, mas a gente tem que entender o que elas significam pra gente e elas vão se ressignificando ao longo da história também. Sem fatalismos, sem terrorismos, né? A minha decisão, inclusive, de cobrir essa tatuagem não é uma decisão de disforia, como eu falei, não é porque eu já não suporto mais ela no meu corpo. Existem pessoas que passam por essa disforia em relação à tatuagem, ou seja, elas já não se identificam mais com aquele desenho no corpo delas. Não é meu caso, felizmente, porque isso deve ser bem difícil. Mas a gente pode sim desfazer os pactos energéticos que a gente fez com as pessoas, seja em relação à tatuagem, com um lugar, com uma pessoa, com uma situação, com uma condição de vida, com um estilo de vida, né? Observe, se você tem tatuagens, quais são os pactos da sua tatuagem. E podem ser pactos que te ajudam. Por exemplo, muitos músicos têm uma tatuagem com um símbolo musical. Isso pode ser um pacto que te lembre o quanto a música é importante na sua vida. Mas se algum pacto deixou de fazer sentido, veja que movimentos simbólicos e que movimentos materiais você pode fazer para desfazer esses pactos, tá? Não precisa se remover, não precisa se cobrir a tatuagem, mas pode sim ser fazer terapia. Façam terapia, gente, isso é básico.
Isso é básico, infelizmente ainda não é uma coisa que é coberta pelo Estado ou que é acessível a todo mundo, mas já existem sim várias opções que são ou gratuitas ou mais democráticas. Existem cursos online também, que não é a mesma coisa de uma terapia 1 para 1, mas que podem nos trazer autoconhecimento, né? Eu tenho vários cursos online na Hotmart. Se você quiser saber mais, clica aqui nos links aqui embaixo e pense aí sobre o que eu te falei. Se você quiser comentar alguma coisa e me contar a sua história de tatuagem, me conta aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.